Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, obrigado por estar aí, participando hoje da lição número 7 da nossa Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, professor Ronald. Muito obrigado por me permitir servir aos amados irmãos. Hoje é a nossa lição 7, o valor do indivíduo. Nosso texto áureo está em Lucas 15:7, onde diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A nossa verdade aplicada nos diz assim: o tão imensurável amor é demonstrado no chamado universal ao arrependimento e na busca de todos que estão perdidos e necessitados. Nós temos 3 objetivos: mostrar o valor do indivíduo diante de Deus, ensinar a importância do indivíduo no reino de Deus e demonstrar por meio das parábolas o amor de Deus pelos perdidos. Nosso texto de referência está em Lucas 15, versículos 2 ao 6. Por favor, leia aí em casa, tranquilo, eu vou para a introdução. Este aspecto do ensino do Senhor Jesus, que valoriza o indivíduo, é, em nossos dias, algo muito necessário. Tá? Então, lamentavelmente, hoje vivemos numa sociedade onde a pessoa, às vezes, está rodeada de pessoas, mas se sente sozinho. E Jesus aqui, ele valoriza o indivíduo. Vamos ver então esse valor do indivíduo, valor do homem comparado aos animais, o valor da humildade e bondade desinteressada e o valor dos pobres e marginalizados. O valor do indivíduo disse-lhes: qual será de vós que, caindo-lhe no poço em dia de sábado, o jumento ou o boi não o tire logo? Olha só, é uma questão muito interessante que Jesus coloca. Quando as pessoas estão maquinando pensamentos contra Jesus, ele tinha esta questão de sempre colocar algo para eles repensarem, duvidarem de suas próprias convicções. Bom, em Lucas 14, versículo 5 da Almeida Revista Atualizada, ele traz o seguinte: a seguir Jesus lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? Veja, estes fariseus ou saduceus, tá? Eles têm suas preocupações, sim. No sábado, eles quebram as regras, mas a preocupação com eles não está então em cumprir ou não a lei do sábado, em guardar ou não, porque eles quebram essas leis quando tem por objetivo satisfazer seus ganhos egoístas. Então é isso aqui que Jesus está cutucando. Tá? Vocês não querem que as pessoas venham a mim para ser curados? Se fosse teu filho, você queria que ele fosse curado, mesmo que fosse no sábado? Se fosse teu boi que caiu no poço, você não o tiraria? Então Jesus está dizendo: parem de ser hipócritas, egoístas, porque se fosse para dar algo, se fosse para fazer algo para vocês, que trouxesse algum ganho para vocês, vocês fariam. Então Jesus, ele mexe com o egoísmo destas pessoas. Em Mateus 6:21, Jesus questiona isso: o que é que valorizamos e por que valorizamos? Eles o estavam observando, diz o texto no versículo 1. E Jesus disse: porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Esta forma que Jesus coloca é uma forma extraordinária, porque isso já estava em Provérbios 25, 6, 7. Jesus está aplicando isto, vendo, tá?
É interessante porque este fariseu que convidou Jesus, não convida porque ele é bonzinho. Ele está convidando Jesus juntamente com os seus companheiros, e diz o texto que estão observando, ou seja, convidaram Jesus para ver se achavam nele alguma falha. Mas Jesus vira o jogo, né? E Jesus que observa eles, tá? E faz esta colocação, tá? Olha, diz: qualquer que a si mesmo se exalta, a si mesmo se exalta, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. Veja como Jesus está colocando a questão da escolha da pessoa e da responsabilidade da pessoa. Jesus está dizendo, tá? Ou antes, né? Aqui, vamos voltar aqui, antes, tá? Jesus está dizendo: veja, se você é humilde, se você sabe se colocar no teu devido lugar, nunca ninguém vai te humilhar. Nunca você vai se sentir humilhado quando você sabe se colocar no teu lugar, quando você sabe quem você é. Agora, quando você tem uma autoestima além do normal, que se chama soberba, quando os outros vierem, você vai sentir-se humilhado quando eles te rebaixarem, tá? Ao lugar que você de fato deve estar. Então, uma dica para nós: se eu não quero me sentir humilhado por ninguém, eu vou me humilhar a mim mesmo. Eu vou saber qual é o meu lugar e me colocar onde me é devido, ok? Outra questão que Jesus chama a atenção do dono, né, do fariseu que o convidou, é que ele convidou pessoas que são do mesmo status social, né, já pensando também em um momento que eles o convidariam de volta. E Jesus vê isto e disse que a nossa generosidade não deve ser motivada por recompensas passageiras, mas por permanentes. Jesus disse: se você recebe em retorno de novo isso aqui que você está oferecendo, isso vai passar. Agora, quando você faz por motivações corretas, quando você ama as pessoas e você pensa no bem-estar delas e você investe nelas, isso te traz recompensas duradouras, isso te enriquece como pessoa. O valor dos pobres e marginalizados. Para Deus, todas as pessoas têm igual valor. O receber o convite só tem valor quando a pessoa responde de forma positiva, ou seja, a escolha é pessoal. Interessante nesta parábola da grande ceia é que Jesus disse que foi convidado todas as pessoas, tá? Mas cada uma delas escolhe como responder a este convite, ou seja, a escolha é pessoal. É importante isto, meu amado irmão, minha irmã, tá? Que você deixe claro isto, que Deus dá oportunidades a todos por igual. A diferença é que às vezes nós não respondemos ou não correspondemos à oportunidade que Deus nos dá. Como disse alguém, o homem mais rico da terra tem 24 horas e o homem mais pobre também tem 24 horas. Ou seja, todos têm oportunidades iguais, cada um deve saber como usar essa oportunidade. Bom, agora o que define a nossa escolha? A nossa escolha é definida por aquilo que nós valorizamos. Então a pergunta é: o que você valoriza? Porque aquilo que você valoriza, você ama. E aquilo que você ama vai se tornar senhor de tuas decisões. Alguém disse: eu casei, então não posso ir à ceia. Outro disse: não, eu tenho meu boi que eu comprei e eu não posso, eu vou testar ele. Não, eu comprei minha terra, eu vou olhar
ou seja, cada um está valorizando algo, está amando esse algo, e esse algo está definindo a escolha deles. Então pense um pouco, o que é que você valoriza? E veja se isso que você valoriza está dentro dos padrões éticos, morais, porque senão este valor vai te desviar do melhor que Deus tem para você. Bom, para ser um discípulo de Cristo, o preço da renúncia, o cálculo necessário do discipulado, o discipulado como sal da terra. Para ser um discípulo de Cristo, né, todos têm um preço a pagar. Agora, qual é o preço? É o preço da escolha, da decisão, o preço de assumir a responsabilidade das consequências. Tá? Toda escolha vai trazer uma consequência, né? A escolha é uma decisão. Agora eu tenho que assumir essa responsabilidade. Tá? A vida é assim, é como uma pecinha de dominó. Quando nós mexemos numa pecinha, isso traz uma cadeia de consequências. Então o Senhor está dizendo, veja, pense bem na decisão que você vai tomar. Pense bem se você está disposto a assumir a responsabilidade das consequências que vão vir após isto. Em Lucas 14, 25 disse, ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se disse-lhes, se alguém vier a mim e não a aborrecer, olha só, Jesus, ele vê uma grande multidão, talvez algum líder vendo uma grande multidão se alegraria, mas Jesus sabe que muitos dessa grande multidão estão o seguindo por meramente motivação emocional. E Jesus, ele cutuca numa questão, de se alguém vier a mim e não a aborrecer, ou seja, pensa bem, o que você está fazendo. Jesus enfatiza que não basta amar a Ele, tem que aborrecer a outra parte. Deve-se colocar em prioridade a Ele. Veja que Jesus está dizendo a estas pessoas, pensem bem, vocês querem seguir-me mesmo? Vocês estão dispostos, quando vier o momento da escolha, vão me dar a prioridade e vão deixar aborrecer a outra parte da escolha? Então aqui é uma questão muito importante que Jesus nos coloca. Diz, se alguém quiser, Mateus 16, 24, texto paralelo, diz, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Olha o que Jesus está dizendo, se alguém quiser, diz, ninguém é obrigado. Agora, se você quer, esteja disposto também a renunciar, incluso a si mesmo. Ou seja, escolha consciente. Quando escolhemos conscientemente, criamos forças para caminhar aquela caminhada que nós escolhemos. O cálculo necessário do discipulado. Jesus disse, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas do gasto? Eu quero que você observe bem isto, observa bem. Qual de vós, querendo, o que você vê aqui, uma decisão. Você quer mesmo? Você quer edificar? Está pensando em construir? Agora, disse, assenta. Primeiro, assente, tenha paciência, se assente e pense, faça as contas dos gastos. Então existe uma prioridade. Então não faça as coisas por emoção meramente. Isto aqui está dizendo, o resultado positivo de uma edificação requer um planejamento racional de o que quero e quanto estou disposto a pagar por aquilo que eu quero. Por que Jesus está colocando isto? Porque decisões emotivas, baseadas somente nas emoções, não aguentam as provas. São semelhantes àquela semente que foi plantada em cima da rocha, mas por não ter raiz, ela desfalece.
é só emoção. Então Jesus está dizendo: você quer ser meu discípulo? Tem certeza que você quer? Se você quer ser meu discípulo, pode crer, isso vai trazer resultados positivos de edificação. Só que toda edificação primeiro precisa ser consciente, planejada. Então, se você quer, pense bem, porque você vai ter que estar disposto a pagar. Tá? Quanto você está disposto a pagar? Jesus disse: a tua vida, você está disposto a negar a ti mesmo? Se estiver disposto, seja bem-vindo, né, ao grupo de discípulos. O discípulo como sal da terra, o discípulo que se propõe a seguir a Jesus Cristo não deve capitular, isto é, render-se, pois seria como o sal que perde o sabor. Meu amado irmão, minha irmã, o sal puro nunca perde seu sabor, tá? Mas o sal adulterado, contaminado, sim, perde seu sabor. Não por si em si, mas por causa das substâncias estranhas agregadas a ela. Então, nos dias de Jesus, tá, se tirava o sal do Mar Morto, tá, essa imagem é do Mar Morto, e não se tinha todo esse refinamento que tem em nossos dia a dia de hoje. É o nosso sal de hoje. Tá? Então, quando se armazenava de forma errada esse sal, que não era totalmente puro, tá? Por causa das substâncias, tá? Que tinha a contaminação, fazia que ela ficasse, tá? Sem gosto, né? Ela perdia seu sabor, tá? E era jogado, né, na terra para ser pisado por pessoas. Ou seja, Jesus está dizendo: cuidem-se, e não se deixarem contaminar, porque uma vez contaminados, vocês vão se deteriorar e vocês vão perder o sabor, vão perder a utilidade da vida. O valor dos perdidos, a ovelha perdida, o dracma perdida, é o filho pródigo. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Bom, esse contexto é importante. A crítica dos escribas e fariseus é o contexto das três parábolas: a ovelha perdida, a dracma perdida e o pai compassivo. As pessoas que estão perdidas, estão num labirinto, não sabem que decisões tomar, né? E Jesus valoriza aos perdidos. Bom, na ovelha perdida, o homem é comparado a uma ovelha que se desgarrou na caminhada da vida, ok? Agora, antes de falar disso, eu quero colocar uma observação. Estes textos são parábolas e não alegorias. O que é a diferença entre uma parábola e uma alegoria? Tá? É que da parábola você só tira a ideia geral. Da alegoria você pode tirar, tá, símbolos dos detalhes da história. Então, você não queira, por favor, tirar, tá, símbolos, né, figuras, tá, de cada detalhe. Então, a ovelha perdida, por exemplo, nada mais nos mostra que, assim como uma ovelha, né, que se você não sabe, uma ovelha, a visão da ovelha ela é curta, então não alcança mais de 50 metros. Quando uma ovelhinha vai comendo o pasto e vai se afastando do rebanho e se afasta mais de 50 metros, ela já está perdida. Então a ovelha se perde, não porque ela quer, mas porque ela foi se afastando do rebanho e sem perceber ela já está perdida. Então, porque ela se perdeu, né, por essa inocência, por esse descuido, então o pastor vai até ela e pega nos braços e lhe traz de volta ao rebanho. Tá? Então isso Jesus está dizendo, tá? Só voltando um pouquinho, que às vezes tem pessoas que se perdem, não porque elas queriam se perder, se descuidaram,
se descuidaram, e eles acabaram se perdendo. Tá? Então, quando alguém se perde por descuido, aí o pastor vai e traz de volta, ok? A dracma perdida. A dracma equivale a um denário romano, e o que é equivalente a uma jornada de trabalho. Tá? E também, aliás, uma ovelha vale um denário. Tá? Só para você ter informações aí. O denário, tá? No caso, ou a dracma, desculpa aí, a dracma, tá? O valor dela não é tanto a questão monetária para a mulher. O valor é mais emocional do que monetário, pois essa dracma era usada como peça do enfeite, normalmente, que a mulher recebia como dote, ou seja, como um presente. Era um enfeite, né, para um colar. Então, não é tanto o valor monetário, é mais emocional. Aquela mulher fica, né, vamos dizer assim, aperreada, nervosa, preocupada, né, e não para, tá, de procurar ela, né, até encontrá-la. Tá? E quando se encontra, se alegra e faz uma festa. Então, aqui é importante é que esta pessoa, ela perdeu. Veja, a dracma não se perde, a mulher perdeu. Por algum descuido, ela perdeu a dracma. Jesus está dizendo que às vezes tem pessoas que nós perdemos elas, os líderes, né? Acabamos perdendo elas por alguma falta de atenção. Então é dever do líder ir atrás e procurar esta pessoa, porque nós, por algum descuido, uma palavra mal colocada, uma manifestação, um ato, algo que espantou aquela pessoa do meio do cristão. Então é o dever nosso ir atrás dessa pessoa. Agora, o filho pródigo é algo interessante. Eu coloquei aqui como pai compassivo, porque de fato na parábola o filho não é a pessoa central da parábola. A pessoa central da parábola é o pai, tá? Então, segundo um número grande de teólogos, tá, o mais importante seria o título pai compassivo. O que nós vamos ver aqui? Primeiro, o pai que dá liberdade ao filho de fazer sua escolha. Veja, o filho disse assim: pai, dá-me minha herança. O pai lhe dá. Aí tá, pai, vou embora. O pai deixa ele ir. No contexto judaico, isso é algo que vai contra a cultura judaica. Porque um filho que está pedindo a herança do pai antes da morte, porque a herança deveria se dar pós-morte, tá? Este filho está faltando o respeito com o pai. Esse filho está dizendo que deseja a morte do pai. Este pai poderia simplesmente pegar esse filho, levar diante dos anciãos, dos juízes e apedrejá-lo. Mas agora o pai dá liberdade ao filho. Outra questão, não vai atrás dele. Observe que o pastor foi atrás da ovelha, a mulher procurou a dracma, mas o pai não vai atrás dele. Por quê? Porque este jovem fez escolha própria. É uma decisão dele, ele escolheu. Se a pessoa escolheu, então o pai não vai atrás dela. Uma questão importante na caminhada, resumindo, é que o filho descobre sua identidade. Quando ele está no meio do charco de lodo, ele faz uma reflexão e disse: quantos jornaleiros na casa de meu pai tem abundância de pão? Veja, ele descobre sua identidade. Existe o jornaleiro e existe eu, que sou filho. Este jovem, ele trabalhava ou estava na casa do pai, mas se sentia um escravo do pai.
Agora, no meio da sua jornada, ele descobre que ele é filho. E ele precisava reconhecer isto. Ele precisava entender que, como filho, o pai lhe estava dando esse direito de escolha, ele deveria valorizar o pai. Ponto. Ele volta, e o que acontece com o pai? O pai o recebe com amor. Aí está a questão. O pai que poderia apedrejar ele, ou poderia levar diante do juiz para ser apedrejado esse filho, o pai que poderia rejeitar ele, mas o pai o recebe com amor, abraça, beija, dá vestes novas, sandálias novas, faz uma festa. E ele disse: o meu filho estava perdido e foi achado. Agora a pergunta é: quem achou o filho? Como é que ele foi achado se ninguém foi atrás dele? Quem se acha justamente é ele próprio. O filho estava perdido dentro de si e ele se encontra. Ele sabe que ele é filho. Isto é muito importante, porque as pessoas às vezes não se encontram a si mesmos, estão perdidos dentro de si, não descobrem sua identidade. Veja que o filho mais velho, ele reclama ao pai e diz: pai, há quanto tempo eu ando trabalhando para ti? Se venho servindo a ti e não tenho recebido nada. Veja a palavra servindo. Então esse filho mais velho ainda se sente servo escravo. Ele não descobriu que ele é filho. O pai faz uma observação dizendo: filho, tudo que eu tenho é teu. Ou seja, acorda, você é filho, se comporta como filho, desfruta a herança do pai. Aí o filho mais velho fica receoso em aceitar a sua identidade ou não. Aí termina a parábola deixando em aberto. Isso para nós está dizendo: vamos acordar para a vida e se comportar como filhos, ou vamos nos sentir escravos e se comportar como escravos ou meramente servos? Amém? Muito bem, nós estamos concluindo. Vimos que Jesus valorizou a pessoa como indivíduo, os conscientizou sobre a tomada de suas decisões e demonstrou como Deus se interessa pelo perdido. Parabéns a você que chegou na parte final. Mostramos o valor do indivíduo diante de Deus, ensinamos a importância do indivíduo no reino de Deus e demonstramos por meio das parábolas o amor de Deus pelos perdidos. Meus amados irmãos, minhas irmãs, muito obrigado por estar acompanhando. Compartilhe esta videoaula, inscreva-se no nosso canal, não esqueça de dar sua curtida, ok? O seu like, né? Deixe a sua curtida aí, compartilhe com as pessoas para que possam ser edificadas. Deus te abençoe, desejo uma boa escola bíblica dominical para você.